Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula do nono ano. Eu sou a professora Gorete Wozniak, de Geografia, e hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana, mais um assunto bacana de Geografia. Mas primeiro vamos relembrar a nossa aula anterior. O que nós tivemos ali? Industrialização no mundo, nos continentes europeu e asiático. Então, aquela ideia geral do processo de industrialização e especificamente como ele se deu na Europa e na Ásia, certo? Nessa aula nós vamos ver atividades econômicas, que obviamente pensar na indústria é pensar em uma das atividades econômicas. Mas para que essas atividades aconteçam, a gente precisa do quê? Recursos naturais e fontes de energia. Então, o foco da aula de hoje é esse, ok? Ali, vamos tratar, obviamente, com exemplos e demonstrando alguma coisa na Europa, Ásia e Oceania e também no mundo como um todo. Objetivo, identificar e analisar os usos dos recursos naturais e das diferentes fontes de energia. Então, tem alguns exemplos ali dos tipos de fontes de energia que a gente pode tratar ao longo da aula. Em diferentes países, bem como reconhecer a importância dos recursos naturais e as relações sociedade e natureza nos diferentes espaços, da Europa, Ásia, Oceania, enfim. Então, vamos para o início aqui. Primeira perguntinha ali para a gente refletir junto e já com a resposta. O que são recursos naturais? Então, entra lá naquela ideia do sexto ano que a gente trabalhava, lembram? Paisagem artificial, paisagem natural. Quando eu falo dos recursos naturais, eu estou me referindo a tudo aquilo que a gente encontra na natureza, que não é resultante do trabalho humano, mas que pode ser usado pelo homem, né? Para desenvolver alguma coisa em seu benefício. Então, recursos naturais vêm da natureza, são usados pelo homem para o seu próprio benefício. Entre eles, alguns exemplos ali, o solo, né? A água, a luz solar, os ventos, os minérios, as florestas, os vegetais, tudo isso são recursos que vêm da natureza, mas que são utilizados pelo homem, por isso eu chamo de recurso, porque ele vai ser utilizado para alguma atividade ou para algum benefício para a própria população. Eles são divididos em renováveis e não renováveis. Então, nós temos ali os renováveis, que não se esgotam ou têm a capacidade de se renovar, né? Exemplos, a água, o solo, as florestas, a luz solar, tudo isso se renova, tem à disposição na natureza. Mesmo que seja utilizado, ele vai se renovar. Como que a água se renova? Através do ciclo da água. Então, a água do planeta vai acabar? Não, ela não vai acabar. A quantidade é aquela. O que vai acabar? Possivelmente, talvez, dependendo da forma como o ser humano se apropria desse recurso, é a água de qualidade, a água potável para consumo. Aí é que está a preocupação. Mas o recurso se renova pela própria dinâmica da natureza, certo? E neste caso aqui, de forma rápida e passível de utilização rápida também. E os não renováveis, eles demoram milhares ou milhões de anos para se renovar ou não se renovam, se esgotam totalmente. Exemplo, ouro, ferro, petróleo, alumínio. Ou seja, para os padrões humanos, esses recursos não se renovarão. Porque para que eles voltem a existir na natureza, eles vão demorar milhões de anos. E aí, para o ser humano, isso já foge do que é a necessidade para o desenvolvimento das nossas atividades. Por isso, a gente usa o termo não renováveis, pensando nas atividades humanas. Coloquei um negócio aqui para chamar a atenção de vocês. O que o celular tem a ver com a nossa aula de hoje? Todo mundo ou está aí vendo a aula no celular, ou está desenvolvendo suas atividades todas pelo celular, ou usa a rede social para conversar. Mas o que ele tem a ver com o que nós estamos tratando hoje? Curiosidade ali. Você sabia que o smartphone pode conter 0,034 gramas de ouro, 0,34 gramas de prata, 0,015 de paládio e menos de 1 miligrama de platina?
Também contém metais mais comuns, como o alumínio e o cobre. Sabiam disso? Continuando lá. Tem uma série de elementos usados no celular que são chamados de terras raras, ou seja, são materiais abundantes na natureza, mas de difícil exploração. E aí temos alguns exemplos ali, como latânio, térbio, neodímio, entre outros, né? Isso sem falar no plástico, no vidro, na bateria, que também compõe o celular, que vocês provavelmente estão usando aí para ver as nossas aulas. É longa essa lista de ingredientes, né? A relação dele com a nossa aula de hoje. Todos esses recursos que nós relacionamos ali na nossa curiosidade, no nosso exemplo, são recursos minerais, certo? Esses são bens mineralógicos que existem na crosta terrestre e que são passíveis de utilização pelo homem. Se são passíveis de utilização pelo homem, é por isso que eles estão, por exemplo, nos celulares que nós utilizamos. Ou ele tem boa condutividade elétrica, ou ele tem uma resistência específica para ser desenvolvido algum produto que utilize esse mineral. E para ser utilizado, ele precisa ser explorado na natureza. Mas vamos pensar um pouquinho ali. Os recursos minerais estão nas mais diferentes áreas da sociedade, né? Em várias coisas que a gente às vezes nem se dá conta, são feitas ou utilizam recursos minerais. Temos ali vários exemplos. Por exemplo, aqui, começando, agricultura. Utiliza-se lá o calcário para fazer o quê? Para corrigir a acidez do solo. Porque dependendo da acidez do solo, a planta se desenvolve ou não. Então, utiliza-se ali o calcário, que é o mineral, né? A platina, por exemplo, na indústria de próteses, né? Nas dentaduras ali, nos dentes artificiais. Então, você utiliza ali a platina. Na indústria farmacêutica e de cosmético, nós temos o talco, a argila, o ouro, que fazem parte da composição de produtos que são utilizados na indústria farmacêutica. A indústria de vidros utiliza areias silicosas, calcário, então são itens utilizados para a produção do vidro. Olha a abundância de coisas de vidro que a gente tem, né? A começar pelos vidros das janelas, os copos e outros utensílios que a gente tem no nosso dia a dia, que fazem parte, então, da indústria vidreira e que precisam de um recurso mineral para serem desenvolvidos. E aí nós temos ali outros exemplos também. Exercício 1 ali, para a gente pensar um pouquinho. Observe aí ao teu redor, aí na tua casa, identifique os usos dos minerais no teu cotidiano. Eu falei alguns exemplos. Dá uma olhada aí para ver se tem algum desses exemplos que a gente citou na tua casa. Faça uma lista de 5 minerais e o seu uso. Pode ser com base nos exemplos que a gente deu ou outros que você imagina aí que sejam, e a gente já volta para conversar um pouquinho sobre essas informações ali da pergunta.
Então vamos lá, pessoal, ficamos com a perguntinha ali. Vocês observaram ao redor aí na casa de vocês, nas coisas que vocês estão usando, o que vocês têm de recursos minerais ou de minerais que compõem algum produto ou alguma coisa que vocês têm. Claro que isso vocês deixam anotado no caderno e depois podem conversar com o professor para fazer as correções. Mas, por exemplo, a gente citou exemplo lá da indústria das próteses, da indústria do vidro que utiliza minerais, do uso na agricultura, e aí vem algum produto agrícola para casa que a gente consome que teve o uso de algum mineral para a produção desse item. Então, e aí vocês podem pensar mais exemplos ali, ok? Como esses recursos estão distribuídos no planeta? E aí isso tem a ver com as relações que os países desenvolvem entre si. Porque eles, já adianto para vocês que eles estão distribuídos de forma irregular. Não tem igualzinho a mesma quantidade no planeta inteiro. Se é de forma irregular, vão ter áreas com mais ou menos desses minerais de interesse econômico. E aí é que se estabelecem as relações entre os países que têm interesse ou não em determinado recurso. A distribuição está relacionada às características da estrutura geológica. Então, como que estão distribuídos os minerais no planeta? A partir da estrutura geológica, da própria formação da Terra. Por exemplo, aqui, nos escudos cristalinos, nós vamos ter as jazidas de minerais metálicos como ferro, ouro, manganês, prata, cobre, alumínio e estanho. Nas bacias sedimentares, nós vamos ter os recursos minerais energéticos, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Bem importante isso aqui, certo? Quanto às estruturas aqui, são sempre estudadas lá no 6º, 7º ano, a gente fala um pouquinho sobre o que são os escudos cristalinos. São aquelas rochas que se consolidaram primeiro no planeta. Então, são as mais antigas, né? E aí nós vamos ter áreas do planeta com rochas mais antigas que vão ter esses tipos de minerais disponíveis. As bacias sedimentares são áreas que se formaram a partir do acúmulo de materiais que são transportados de outras áreas, né? Então, aí você tem transportados pelo vento ou pela chuva e que ao longo de milhões de anos vão se acumulando em outras áreas, formando as bacias sedimentares. E é nessas áreas, nesse tipo de característica, que aí a gente vai ter as rochas sedimentares, que nós vamos ter acumulados materiais como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então, porventura, países que tenham grandes áreas de bacias sedimentares, são eles que vão ter a maior disponibilidade de petróleo, gás natural e carvão mineral. Essa é a relação do que a gente está pensando aqui em termos de disponibilidade de recursos e das relações entre os países, com a própria natureza oferecendo esses recursos de maneira diferente em diferentes partes. Eu trouxe um mapa aqui para ilustrar um pouquinho essa ideia das unidades geológicas, porque aí eu acho que fica mais compreensível para nós, né? Então, nós vamos ter áreas de formação mais antiga, que a gente chama os escudos cristalinos, as áreas de bacias sedimentares também, onde eu tenho o acúmulo de materiais e, portanto, grandes reservas de petróleo, gás natural e carvão, que é o nosso enfoque ali. E outras áreas, essas mais amarelas aqui, são as chamadas mais recentes ou dobramentos modernos, que é onde estão formadas as principais cadeias de montanhas atuais. Modernos porque, comparado com as mais antigas, elas se formaram depois. Mas pensem sempre que tempo geológico é de milhares, milhões ou bilhões de anos para se formar. Perguntinha ali. Onde são encontrados os minerais energéticos como petróleo? Acabamos de falar. Respondam lá qual das opções e voltamos rapidinho para corrigir.
Então, pessoal, ficamos aqui com um exercício para corrigir. Onde são encontrados os minerais energéticos como petróleo? Em qual dessas três formações aqui a gente vai encontrar? Nas bacias sedimentares é a resposta certa. Se tiver bacia sedimentar, é um tipo de rocha específico que se formou ao longo do tempo e que vai ter acumulado ali o petróleo. E o gás natural e o carvão mineral também se formam nessas áreas. Qual é a relação desses recursos que a gente viu até aqui com as atividades econômicas dos países? Então, relembrando, cada território apresenta uma quantidade de recursos naturais disponíveis para exploração. Isso está relacionado também com a própria área dos territórios, né, dos países. E aí eles serão transformados em produtos úteis à sociedade. Potencialmente, se um território, um país, ele tem uma área maior, ele terá uma maior disponibilidade de recursos naturais que poderão ser transformados em produtos úteis à sociedade, certo? Isso não quer dizer que sempre acontece desta forma, mas é uma característica natural que, se está naquele território, é disponível para exploração, poderá vir a ser um produto usado ou vários produtos usados pela sociedade. Outro item bem importante para o desenvolvimento econômico dos lugares. Então, qual é a relação que eu sempre quero que vocês estabeleçam aqui? O quanto esses recursos naturais ou essas fontes de energia vão ser importantes para o desenvolvimento dos países. A gente falou dos países industrializados, dos países desenvolvidos, onde eles vão buscar esses recursos para esse desenvolvimento, para essa industrialização. Então, sempre estabelecendo essa relação. E aqui nós vamos falar das fontes de energia. Assim como os recursos naturais, nós também classificamos em renováveis, aquelas que continuam disponíveis depois de serem utilizadas. Então, as fontes de energia também existem, as que são renováveis, né? Que não se esgotam. E aí temos exemplos claros aqui. Energia solar, a energia dos vegetais, que a gente chama de biomassa, da correnteza dos rios, que é a energia hidráulica, dos ventos, que é a eólica, do calor do interior da terra, que é a geotérmica, das marés, entre outras. Então, essas fontes relacionadas aqui, a gente diz que são renováveis, porque é da própria dinâmica do planeta e se renovam rapidamente para serem utilizadas pelo homem novamente. E existem as não renováveis. É com a mesma ideia que a gente trabalhou lá os recursos naturais e os recursos minerais. Demoram milhões de anos para se formar. E também vão se esgotar numa medida em que não vai ser, para o homem, para a sociedade atual, possível utilizar de novo esse recurso, porque para ele se renovar, ele vai demorar mais milhões de anos para se formar. Então, para os padrões humanos, eu considero não renováveis. Exemplos: petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Detalhe bem importante, pessoal. Esses aqui, tanto o petróleo, quanto o gás natural, quanto o carvão e o urânio, são hoje essenciais para o desenvolvimento econômico dos países. Eles são a base energética dos países ainda. Mesmo a gente tendo as fontes de energia renováveis, a economia dos países ainda está ligada às não renováveis. A forma como a indústria produz, o que ela usa de fonte, o que ela usa de recurso para produzir, está ligada a esses elementos, a esses minerais aqui, energéticos, e não às energias renováveis ainda, na quantidade necessária para o desenvolvimento pleno daquele território ou do mundo como um todo. E aí vamos pensar agora um pouquinho na Europa, como é que está distribuída essa ideia das fontes de energia e dos recursos naturais, como eles são utilizados. Então, a matriz energética europeia, lembram que eu acabei de falar para vocês? Está baseada, 30% dela, no gás e no petróleo. Então, a Europa, para ter industrialização, para ser desenvolvida, os países europeus precisam de gás e petróleo, certo? Que para gerar energia para todos os tipos de indústrias aí. Outra parte na energia nuclear, que daí está relacionada com urânio, né? 28%.
A energia nuclear é considerada uma energia limpa, né? Porque a gente tem essa diferença daquelas energias que são mais poluidoras e as chamadas de limpas que não poluem, né? Mas tem um detalhe importante, se eu tiver um acidente nuclear na produção da energia, aí a poluição e a contaminação ambiental vai ser gigantesca. Tivemos alguns casos ao longo da história, como a usina de Chernobyl lá na década de 70, que teve um acidente gravíssimo que tem problemas até hoje na região. O solo ficou com problema, não produz, o próprio ar, né, foi modificado pelo lançamento de partículas que se misturaram ali na atmosfera e acabaram prejudicando muito naquele momento e alguns resquícios ficaram até hoje. Em 2011, nós tivemos um problema na usina de Fukushima, no Japão, que também acarretou em consequências negativas ambientais. A energia nuclear é usada principalmente em países como a França, a Bélgica e a Eslovênia, que ultrapassa 50%. Então, para esses países, a energia nuclear é a base para o desenvolvimento econômico deles. E o carvão é utilizado em 20% da matriz energética da Europa, certo? Os maiores produtores atuais são a Polônia e a Alemanha. A Europa não consegue suprir as suas necessidades energéticas e, por isso, ela importa esses recursos, essas fontes de energia que são as não renováveis, como o petróleo e o gás natural. Ela depende, os países da Europa dependem de outros países para ter essa energia, esses recursos energéticos disponíveis para poder atender a sua demanda de industrialização e até mesmo de aquecimento. Existem sistemas de aquecimento das casas na Europa pelos invernos rigorosos, principalmente nas áreas mais frias do continente, para aquecer. Então, a dependência é bem grande nesse sentido. A Rússia, que produz a maior parte do gás natural, seguida da Líbia e da Argélia, também são fornecedoras de petróleo. Então, nós temos a Rússia fornecendo gás natural, a maior parte, e a Líbia e a Argélia fornecendo boa parte do petróleo que é utilizado na Europa. Eu trouxe um mapa aqui para a gente entender um pouquinho essa dependência do continente em relação às fontes de energia, a esses recursos. Então, nós vamos ter aqui os países produtores de gás, são esses que estão em verde aqui, certo? E aí nós vamos ter formações aqui de gasodutos e projetos que estão em andamento que vão trazer esses recursos como gás natural dessas áreas para o continente europeu, para a utilização no continente. Então, os recursos são trazidos desses países por sistemas, né, tubulares, por gasodutos ali, até os países que fazem a utilização nas mais diferentes atividades. As fontes de energia é a relação entre os países. Então, como que a gente tem esse cenário? Eu trouxe aqui alguns mapas que vão ilustrar bem para nós onde tem um recurso. E aí, como os países se relacionam entre si para ter disponível esse recurso, para utilizar em seus territórios e poder se desenvolver economicamente. Porque esse é o objetivo. Por que eu busco esses recursos naturais? Para o meu próprio desenvolvimento econômico, enquanto país, né? Então, aqui, as maiores reservas de petróleo do mundo, os que estão em tons mais escuros são os que apresentam as maiores reservas de petróleo. Nós temos uma concentração bem grande aqui nesta porção da Ásia, que é chamada de Oriente Médio. 60% do petróleo do mundo, até 65% em média, é daqui que sai para todo mundo. Ainda assim, nós vamos ter a Venezuela, o Canadá, a Rússia, que também apresentam grandes áreas, né, grandes reservas de petróleo no mundo. Então, se a gente for olhar por essa visão, nós temos ali os países que ditam as regras em relação ao preço do petróleo, por exemplo, e, consequentemente, ao preço dos produtos que chegam para nós. Porque o petróleo é usado como combustível, como fonte de energia
e os derivados do petróleo servem para fabricar os mais diversos produtos, porque o plástico, por exemplo, é derivado do petróleo. E o que nós temos de plástico nas nossas casas, nas nossas atividades hoje? Então, daí a dependência dessas áreas. Exercício ali. Coloquei uma tabela aqui para vocês sobre essa ideia dos maiores importadores de petróleo, e aí vocês vão analisar ela e responder. Qual é a posição dos países europeus aqui na tabela? Né? Entre os 10 mais aqui existem países europeus, onde eles estão? E por que esses países necessitam importar petróleo? Porque esses países da Europa têm que importar petróleo. Respondam e a gente já volta com a correção.
Pessoal, vamos lá então, corrigir o exercício. Antes, só queria fazer uma observação lá da parte que a gente falou da energia nuclear e do acidente em Chernobyl, na Ucrânia, foi em 1986, eu tinha falado 1970, né? Só para corrigir, para não ficar nenhuma dúvida ali em relação à data. E aqui vamos observar então a tabela e as perguntinhas básicas ali que fizemos. Qual a posição dos países europeus nessa tabela dos maiores importadores de petróleo? Então, nós temos ali, em sexto lugar, Alemanha, sétima, Itália, oitava, França e décima ali os Países Baixos. Então, estão entre os 10 maiores importadores. Primeiro porque eles são industrializados, né? Então, a necessidade dos recursos da fonte de energia. E por que esses países necessitam importar petróleo? Porque as reservas europeias não suprem as necessidades da industrialização europeia. Então, eles são mais industrializados do que a disponibilidade de petróleo. E aí eles precisam importar de outras partes para atender a demanda ali para o seu desenvolvimento. Ok? Outro mapa aqui, reservas de carvão mineral. Então, nós temos ali quais são as áreas com as maiores reservas. Na América aqui nós vamos ter a área grande, né, vários países. A Europa nós vamos ter aqui alguns países, né, algumas partes. A Rússia ali, tanto a parte europeia quanto a parte asiática. A China, Índia, Austrália. Então aqui nós temos um país da Oceania que tem grandes reservas de carvão mineral. E isso mostra que a necessidade do recurso, novamente aqui para a Europa, principalmente para a parte mais ocidental, porque se é a base econômica, se eles utilizam principalmente lá na primeira Revolução Industrial, que teve o carvão mineral como a principal fonte, o que nós vamos ter ali? A necessidade desse recurso ser trazido para os países que têm uma disponibilidade menor. E aí isso envolve as relações entre os países para ter o recurso disponível. E as reservas de gás natural. Então, o que nós temos aqui? Novamente ali a Rússia. Então, vejam que a Rússia tem o gás natural, tem o carvão e tem o petróleo. Porque ela tem um vasto território. Tem uma quantidade enorme de área, então vai ter uma disponibilidade também, né, desse recurso ali no seu território pela própria formação natural daquela área, certo? Aí nós temos aqui os Estados Unidos, nós vamos ter aqui o Irã com reservas, né, países aqui do Oriente Médio em geral. A Austrália também apresenta uma quantidade ali e as outras áreas do planeta que não têm reservas de gás natural. Perguntinha lá. Se a gente comparar os mapas que nós apresentamos ali, de reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral, podemos constatar que um país em especial aparece em todos esses mapas com grandes reservas desses recursos. Que país é esse? Respondam lá e a gente já corrige.
Voltando então aqui para a gente corrigir ali a perguntinha que ficou para vocês pensarem rapidinho em casa, comparando os mapas das reservas de petróleo, carvão e gás natural, nós temos um país que aparece com reservas desses 3 recursos. Qual deles ali que nós anotamos é o país? A Rússia, certo? Daí a importância geopolítica da Rússia em diferentes momentos da história e em diferentes momentos da organização do espaço geográfico mundial. E aqui nós temos a evolução das energias renováveis no mundo. Então, se nós temos aquelas que são fontes não renováveis, que ainda são a base, há necessidade das pesquisas, da tecnologia para se buscar as fontes renováveis, para que os países se tornem menos dependentes para o seu desenvolvimento dessas fontes que vão se esgotar em um determinado momento. E aí é que entra aquela ideia das fontes renováveis. Aí nós temos 2 exemplos aqui, a eólica e a solar, certo? Então, se eu comparar aqui de 2010 até 2016, olha o quanto de crescimento que a gente teve em relação a essa evolução das energias renováveis no mundo. Bem significativo, né? Tanto da solar quanto da eólica. A eólica teve um crescimento mais acentuado ali, né? Na capacidade, na participação de fornecimento ali dessa energia. E aqui nós vamos ter daí a distribuição, o quanto representa cada uma. Ainda nós temos as fontes não renováveis aqui como as principais, né? Em torno de 65% dos combustíveis fósseis, né? Que é o que a gente falou do carvão, do petróleo e do gás natural. Aqui as renováveis, então a hidráulica, a eólica, a biomassa e solar, divididas aqui pela quantidade de uso, de participação no fornecimento global. E a energia nuclear ali que está em amarelinho também, então compondo tudo que é usado de energia de modo geral para o desenvolvimento dos lugares. Exercício ali, observando aqui a imagem que a gente colocou ali, a informação. Qual a região do planeta apresenta a maior capacidade de produção de energia renovável? Lembrando que aqui na imagem, os círculos maiores representam a maior capacidade de produção. E aí isso leva a gente a entender como essas áreas estão buscando tecnologia para o desenvolvimento e para o uso das energias renováveis para diminuir a dependência do petróleo, do gás natural e das fontes não renováveis, vamos dizer assim. Respondam lá que a gente já corrige.
Então, pessoal, voltando aqui com o exercício que a gente deixou para vocês, que região do planeta apresenta maior capacidade de produção de energia renovável? Então, nós temos aqui a região da Ásia, especialmente aqui a parte da China, da Índia, a região que é bastante industrializada e que desenvolve pesquisas e a busca pelo uso dessa energia renovável, para diminuir a dependência dos recursos não renováveis. Certo? Aula de hoje, então, tratamos dos recursos naturais, de como a sociedade se apropria deles, utiliza, transforma, e isso gera o desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento econômico, né? E na próxima aula a gente vai fazer uma retomada dos conteúdos que nós estudamos até aqui. Então, para que vocês relembrem, tirem as dúvidas que porventura tenham ficado, façam lá os exercícios, e aí nós vamos falar um pouquinho ali do espaço geográfico mundial, atividades econômicas e fluxos, que foi tudo que nós tratamos até aqui. Então, bem importante a participação na aula que vem, para que vocês retomem ali, tirem as dúvidas, a gente exercite e fique tudo muito mais claro para vocês. Certo? Muito obrigada, até a próxima aula, nos vemos lá.